Alô galera, aqui é Camila com mais um Vozes Negras no ar. Antes de eu começar, eu quero dizer que hoje eu não estou sozinha, eu estou com um convidado. E antes de dizer quem é, eu vou dizer a primeira experiência que eu tive com o espetáculo que eu assisti que ele dirigiu. Espetáculo chamado Pele Negra, Máscara Branca, no Sesc Campo Limpo, baseado no livro do Frantz Fanon. Eu confesso que até aquele momento eu não conhecia a companhia, não fazia a menor ideia do que se tratava e só pensava como ele vai traduzir aquele livro através da dança. Era só o que eu pensava. E quando eu assisti o espetáculo, a palavra que eu digo é, eu fui tomada completamente, assim. Acionou e acessou memórias ancestrais, emoções, sentimentos, e tudo aquilo era de uma beleza maravilhosa, assim, aqueles corpos dançando, entregues, intensos, de uma maneira visceral, profunda, contemporânea, que eu falei, gente, o que é isso, assim, né? Uma magia, eu posso dizer. Quando terminou o espetáculo, eu falei, eu preciso conversar com essa pessoa, eu não vou aguentar ir embora daqui sem falar como que ele chegou nesse lugar. E fui, ele super acessível, conversou, fiz um monte de perguntas, tinha um monte de gente querendo falar com ele, e ele ali, numa tranquilidade, numa paz, respondendo absolutamente tudo. O tempo passou, e eu vim agora com esse projeto do Vozes Negras, e ele é o primeiro convidado para o canal, e o nome dele é João Nascimento, diretor da companhia Treme Terra de Dança. É um prazer ter você aqui com a gente, e eu gostaria de perguntar para você como surgiu a Treme Terra? De quem surgiu, quem teve a ideia, como que a coisa se deu? Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, né? Fiquei sabendo que eu sou um dos primeiros convidados nesse programa. Eu acho que esse programa tem uma importância muito grande, inclusive para poder dar visibilidade, quer dizer, propiciar visibilidade, fortalecer as vozes negras, que é uma coisa muito discutida e importante. E o Treme Terra ele surge em 2006. Eu sou um dos fundadores do grupo, né? A gente surge no Morro do Querosene e depois a gente caminha para o bairro do Rio Pequeno, e o local onde a gente está até hoje. Ele surge como um espaço de convivência, um espaço de interação, e o Treme Terra ele surge no meio disso, porque é um bairro conhecido artisticamente, assim, tem as festas de boi, tem as festas de Cosme Damião. Eu nasci no meio das festas de Cosme Damião há 35 anos, fazendo festa de Cosme Damião em Caso, Caruru. E o Treme Terra, ele surge nesse ambiente, um ambiente de diversos conflitos sociais, raciais e culturais também. E aí era um espaço onde a ideia desse espaço era ter um ambiente de troca mesmo. Depois, com o tempo, porque tinha diversas oficinas e tal, começou a se tornar a gente ser reconhecido por meio do trabalho que a gente fazia de arte negra. As pessoas começavam a chamar a gente, faziam alguns eventos e queria que a gente fosse lá para dançar, tocar, e a gente começou a montar esse grupo. Então, quer dizer, logo daí, depois de um ano, a gente começa a se apresentar no nível já mais profissional e tal, começa a ter uma série de convites, mas a ideia não era montar uma companhia de arte negra. Acabou que, como o nosso objetivo é a arte, né, a gente entende a arte como meio de transformação, né, e que também tem a ver com o próprio livro, depois mais tarde tem a ver com o livro do Frantz Fanon, né, porque o meio de transformação é um meio de se transformar. Então a ferramenta que a gente tinha era a arte. Então fazer com que as pessoas se identificassem ali com códigos e conteúdos relacionados à sua identidade, né? A sua ancestralidade, ou o lugar onde vive, o ambiente onde nasceu. Enfim, aí o Treme Terra depois ele começou a fazer. O primeiro trabalho que a gente faz é o Cultura de Resistência. Depois desse trabalho a gente fez em 2010, 2011 o Terreiro Urbano,
que também já era uma pesquisa já relacionada dentro do ambiente dos terreiros, do ambiente dos orixás, e o grupo queria ter maior profundidade nessa cultura dos orixás, e a gente começa a pesquisar de uma maneira mais voltada para um viés artístico, como é que se dá esses orixás no ambiente atual que a gente vive, né? Depois, a gente começou a participar de uma série de discussões sobre democratização de políticas públicas, né? Pensando, a gente começou a levantar as questões, o racismo dentro do ambiente das artes, dentro do ambiente das políticas públicas. Quer dizer, quem é que acessava alguns programas, por que outras pessoas não acessavam? E geralmente pessoas negras, e não só pessoas negras, pessoas que trabalhavam também com a arte negra. E aí foi quando a gente começou a estudar, fazer uns estudos um pouco mais aprofundados, e a gente chega no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. O primeiro momento era estudar, era fazer um grupo de estudo, porque assim, eu já tinha feito outros trabalhos com a Frente 3 de Fevereiro também, sobre racismos, em 2004, quando morre o Flávio Santana, ele foi violentado, morto por policiais militares. Então a gente sempre pensou em fazer trabalhos que falem sobre o racismo, mas naquele momento a gente queria falar também do racismo pensando como é que isso aí reverbera na gente. E o livro Frantz Fanon, ele é um material assim, fantástico, porque ele traz a ideia da libertação de dentro, né? Ele olha o racismo como uma doença, a patologia, o quanto que isso aí reverbera nos negros e nas negras, e o quanto que isso aí ficam marcados traumas, marcados questões que são que às vezes psicológicas, emocionais, e série de questões ali. Mas, João, deixa eu te perguntar, você como diretor, você traz essa proposta e todo o grupo também está alinhado com você, sempre esteve alinhado com essas questões? Eu faço a direção do trabalho com Tremiterra junto com o Firmino Pitanga, que é uma pessoa importante também no grupo, a gente praticamente dirige tudo meio que junto, né? Então, cada momento da vida do Tremiterra foi um momento, né? Então, ele está em transformação assim eterna. No caso do Pele Negra, Máscaras Brancas, era um momento no qual a gente estava na cidade discutindo questões. O grupo estava muito em evidência, assim, estava sendo muito visto, porque a gente trouxe questões muito polêmicas, relacionado ao blackface, relacionado até ao entendimento do que é ser negro, de trabalhar com códigos negros. A ideia dos códigos negros, por exemplo, está no primeiro livro do Frantz Fanon, no primeiro capítulo do Frantz Fanon, que é a linguagem. E muita gente não entendia isso, porque existe um protagonismo das pessoas e dos artistas e dos produtores e produtoras negros, mas a gente discutia isso, mas trazia também a questão cultural também. E a linguagem desse primeiro capítulo do Frantz Fanon, ele é um pouco sobre isso. Ele fala, quer dizer, de um negro que ele tenta assimilar o tempo todo a linguagem do branco. Ele tenta ser branco, na postura, né? Na maneira de falar, da linguagem falada mesmo. Então, quer dizer, ele tenta falar a língua mais próxima do francês de Paris. Quer dizer, então ele tenta assimilar, mas por mais que ele tente assimilar, por mais que ele tente ser branco, ele não consegue. E isso daí nas artes também a gente começa a fazer uma investigação muito, a gente aprofunda nessa questão. Quais são os elementos estruturantes de uma arte, de uma história de arte, quem conta essa história de arte, e quais são essas estéticas, né? Existe um corpo que dança, esse corpo sendo negro ele já é revolucionário. Agora existe também movimentações que são conhecimentos, que são que carregam uma erudição e que não necessariamente ela precisa estar atrelado a uma cultura europeia branca. E isso daí é importante você ter um negro, por exemplo, ou uma mulher negra mais ainda, por conta dos números que a gente tem, da acessibilidade, dentro de uma orquestra, por exemplo. Mas isso daí já é uma revolução, já. Esse protagonismo é importante existir. Agora eu pergunto, a música que essa pessoa negra dentro de uma orquestra, se ela está reproduzindo um repertório de Beethoven, a música ela se torna mais negra?
é um questionamento que a gente fazia também. Quer dizer, daí não anula porque até porque o negro ele não tem que estar fadado à própria cultura negra. Não é aquela coisa do negro ele tem que sempre saber sambar, porque daí é o estereótipo. Aí é o racismo também. O negro ele pode ser advogado, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode estar no lugar onde ele quiser. Mas também se ele não sabe nem de onde ele veio... Fica um pouco mais complexo, eu diria. Ainda mais no ambiente de Brasil, né, cara? Por exemplo, no ambiente de Brasil, eu entendo que a questão racial é um projeto de racismo muito bem arquitetado, assim, sabe? Muito bem planejado. Estruturado. Porque, assim, por mais que você tente sair daqui, aí de repente você já está sendo pego por ali. E é uma questão muito complexa. Agora, saber de onde a gente veio é a origem, é o sankofa, né? Então, você saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Exatamente. E isso daí, tem esse entendimento, por isso que a gente começa também a buscar esses mestres e essas mestras. Por exemplo, no trabalho do Pele Negra Máscaras Brancas, foi um trabalho muito intenso. Porque, assim, o elenco, quer dizer, o grupo todo, se envolveu num nível de ter pessoas que saíram até do grupo. Porque a gente entrou num lugar de reconhecer, tentar olhar para dentro, onde é que esse racismo ele manifesta dentro da gente. Manifesta dentro da gente, assim, questões, às vezes, de infância, né? Por exemplo, tem pessoas que trouxeram depoimentos. Então, por exemplo, a primeira parte do espetáculo é depoimentos. Aqueles depoimentos são depoimentos reais. E não são depoimentos armados para fazer aquilo. Sim. São depoimentos que as pessoas falaram delas. Sim. Então, isso daí mexe, porque acaba sendo até terapêutico. Porque assim, a pessoa está fazendo uma dança, está fazendo uma arte, que não é uma arte, não é interpretativa. Ela não está interpretando um personagem. Sim. Ela está interpretando a própria história. Ela está contando a história dela através do corpo. Ela está contando a própria história, ela está contando o que ela percebe, como é que o racismo, ela percebe o racismo, porque cada um percebe de um jeito. O racismo, pelo que a gente entendeu dentro desse trabalho, ele não é algo formatado que todos vão perceber do mesmo jeito. Você acredita que o povo negro brasileiro, ele foi liberto ou ele ainda é escravizado? Simbolicamente eu acredito que o povo negro ele está em processo de libertação. Existem muitas amarras ainda. E a principal amarra é essa questão psicológica. Porque a libertação ela não vem do outro, ela nunca foi dada, uma conquista. Mas eu entendo, eu olho, pelo menos para a minha vida, que o processo de libertação está acontecendo. E agora está num momento singular, diferente, porque agora tem um racismo escancarado, quer dizer, assumido, que até então a gente falava da tal falsa democracia racial, que era um país que misturado, aí que vem a ideia de mestiçagem, então as pessoas que têm uma estética parecida com a minha têm dificuldade de se reconhecer como negra. É isso que eu ia fazer esse parênteses aí, João. Eu diria... Não sei se seria correto dizer, mas esse não lugar... Isso daí é horrível, cara. Isso daí é horrível. Essa daí as minhas últimas crises são essas. Porque é um lugar de você muito branco para os negros e muito negro para os brancos. É um lugar de você ter uma incógnita, você conviver com isso. E aí você vê isso daí sendo o tempo todo. Então você não tem nenhum ambiente, você fica tentando encontrar um ambiente de identidade. Óbvio que as pessoas mais inteligentes nesse aspecto já entendeu que a luta, ela precisa, minimamente a gente precisa ampliar esse entendimento de negritude no Brasil. Que nem na África a estética é um tipo só. Nem na África, que é um exemplo de ser negro, porque foram lá que vieram todos os negros escravizados.